A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da quarta sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, eu estou aguardando para marcar a presença, mas eu gostaria, nesse momento, de pedir 1 minuto de silêncio por um amigo que eu iria pedir segunda-feira e não pedi. Eu gostaria de pedir porque aqui Defiro o pedido de Vossa Excelência. Presidente. Questão de ordem, vereadora Márcia Tasquete. Não terminou? Isso aqui está diferente? Ô, senhor presidente, o senhor desligou? Eu não disse o nome. Não desliguei não, vereadora. Então, esse microfone está com problema. Eu quero pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento e enterro na sexta do Elson Roberto Souza, ex-presidente do PT, um dos fundadores, foi secretário de Educação nessa cidade e um militante dos movimentos de educação. As filhas e toda a família, as esposas da Ceira, eu quero, nesse momento, dizer que estamos juntos nesse momento de dor. Pela ordem, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Eu quero aproveitar, presidente, também pedir 1 minuto de silêncio para Dona Augusta, como era conhecida, Maria Augusta Cavalcante da Mota. Foi educadora na nossa cidade. Eu concedi, inclusive, um título de cidadã guarulhense para ela aqui na nossa casa. E essa mulher, que era uma mulher que vivia para o social, entregou leite durante mais de 30 anos para uma grande parte da população ali em Cumbica. Então, 1 minuto de silêncio para essa grande mulher daqui da nossa cidade. Questão de ordem, vereador Dr. Lárcio Santos. Defiro o pedido da vereadora Márcia Tasquete. Funcionando. Senhor presidente, da mesma forma, eu pedi 1 minuto de silêncio pelo passamento da senhora Ana Maria Arujo Simões, esposa do funcionário da casa aposentado, Antônio Carlos Simões. No último dia 14 de fevereiro, ela partiu, infelizmente, mais uma das vítimas que o câncer levou, lamentavelmente. E da mesma forma, para o João Vitor Ribeiro Biasi, um jovem de 17 anos, terceira vítima, pelo menos ao que consta até o momento, na região dos Pimentas, que morreu de dengue. Um jovem de 17 anos. Fica aqui o alerta ao governo que deveria ter feito o seu dever de casa há muito tempo, o planejamento da questão do enfrentamento da dengue. Então, todos nós aí estamos correndo esse risco. Eu tenho parente que está afastado com dengue, então o problema é muito sério. Aqui nós estamos falando de um jovem de 17 anos que perdeu a vida com dengue. Nessa semana recente, 2 idosas da mesma forma, todos na região dos Pimentas. Então, eu peço de forma extensiva a esses aqui nominados, senhor presidente, 1 minuto de silêncio. Estendo 1 minuto de silêncio às pessoas citadas aqui. Meus sentimentos a todos os familiares, em especial a dona Augusta e o Elson, que eu conhecia pessoalmente os dois. 1 minuto de silêncio.
Presidente, questão de ordem. É só a lâmpada. Só. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem, vereador Leandro Dourado. Presidente, eu gostaria da verificação de quórum. Em momento oportuno, vereador, farei a verificação. Questão de ordem, Rômulo. Perfeito. Só para concluir minha questão de ordem. Então, para concluir. Há 1 minuto atrás, né, ou vamos falar 2 minutos atrás, não tinha quórum para a sessão ordinária. Né? E a gente ter quórum agora para uma sessão extraordinária, onde a maioria dos projetos é do prefeito Guti, né, é uma afronta muito grande para todos nós vereadores. Levando em consideração que na sessão ordinária existem vários itens de vários vereadores, requerimentos, informações importantes do município e que elas não estão sendo discutidas. Então, se a gente não pode ter uma sessão ordinária, né, para discutir pautas e assuntos que é de interesse da população acima de tudo, né, e assuntos de interesse de todos nós vereadores, a qual eu tenho projetos importantíssimos parados aí, aguardando a deliberação. Né? Quer dizer, por exemplo, eu tenho um projeto do passe livre do estudante. Isso aí foi uma proposta do prefeito Guti, quando era candidato a prefeito, e a questão do passe livre do estudante não aconteceu e está parado. Agora tem outro projeto também, que é vetando a cobrança de estacionamento rotativo em áreas hospitalares, enfim. Então, tantas coisas importantes, né, que tem para ser discutidas aqui na cidade e não estão sendo discutidas. E sempre com a justificativa da gente não ter quórum, tudo bem. Agora, se não tem quórum para discutir as sessões ordinárias, eu acho que é extraordinária. Coisas do prefeito, a gente também não deve discutir e aceitar e ter que engolir isso goela abaixo. Tá bom? Obrigado, presidente. E aguardo a verificação de quórum, com ansiedade. Vereador, Vossa Excelência fez a conta errada sobre os projetos do Executivo. Temos aí 5 de autoria do Executivo e mais de 50 itens dos vereadores. Então, cerca de, se eu não me engano, 61 itens, é isso? 61 itens na pauta extraordinária. No momento, temos 18 vereadores na Casa Legislativa. Questão de ordem, vereador professor Rômulo. Senhor presidente, para começar uma sessão ordinária, qual é o quórum, de acordo com o regimento interno? 18 para abrir. Ordinária? Na ordinária. 18. Porque para continuar a minha questão de ordem, senhor presidente, porque toda sessão tem os vereadores aí para começar. Estranhamente, não começa a sessão. Eu acho que tem uma briga aí entre a base e o prefeito, não sei qual a muvuca que está acontecendo aí, e acaba não tendo a sessão. Né? Agora, para iniciar a extraordinária, tem. Né? E a gente queria estar discutindo com a população alguns itens, alguns problemas da nossa cidade, e acaba não tendo. Vários oradores aqui da Tribuna Livre voltaram para casa porque não tinha sessão. Eu acho que, inclusive, minutos atrás, teve um minuto de silêncio para algumas pessoas que morreram aqui na nossa cidade. Me deu vontade de pedir um minuto de silêncio aqui para a Câmara, né? Porque parece que o negócio está mais grave ainda por causa dessa constante suspensão de sessão. Né? E aí fica colocando todo mundo na mesma vala. O senso comum coloca a gente tudo na mesma vala. O problema é que não está tendo sessão aqui, o problema aí da base do governo, os vereadores da base com o prefeito. A briga é entre eles lá, né? Então, se pegando aí por conta de candidatura a prefeito da cidade. Eu acho que está se pegando, se mordendo
E não confunda o problema nós. Nós da oposição, nós do PT já temos o candidato, que é o Alecrim Santana, está tudo resolvido. Agora eles não, eles já estão se pegando aí, e eu estou torcendo aí, porque, aliás, eu torço para a briga, né? Entre os três. Eu torço para a briga e espero que a briga continue. Muito obrigado. Normal, vereador, Vossa Excelência da esquerda torcer para a briga, né? Isso é normal nos dias de hoje. Desconheço a briga que Vossa Excelência disse sobre a base do governo. Vejo que a base do governo está bem estabelecida na Câmara. Prova disso é a aprovação dos projetos do governo durante o ano passado todo. Se tem briga na cidade de Guarulhos política, é entre a oposição. O ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, deixou o Partido dos Trabalhadores e aí sim teve um racha na esquerda da cidade de Guarulhos. Informo aos senhores edis que o vereador Tiago Surfista retornou à vereança nesta Casa de Leis em 2 de janeiro de 2024, após exonerar-se a pedido da Secretaria de Meio Ambiente. Com isso, o doutor Alexandre Dentista deixou a vereança em 1 de janeiro de 2024. Presidente. Face à saída do doutor Alexandre Dentista, informo que o vereador Tiago Surfista o substituirá na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, como secretário. Informo também que o vereador Tiago Surfista substituirá na Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública como secretário. Questão de ordem, vereador Leandro Dourado. Na questão de ordem, eu gostaria de saber qual sessão extraordinária a gente está. Se é na sessão extraordinária, a 4ª sessão extraordinária. 4ª sessão, vereador. Tá, então, presidente, a 4ª sessão extraordinária, a gente tem, concluindo minha questão de ordem, a gente tem item 1º, autoria da Prefeitura, item 2º, autoria da Prefeitura, item 3º, autoria da Prefeitura. Daqui para frente não tem mais item na 3ª sessão extraordinária. Então é para discutir coisa do governo. Desculpa, mas é coisa só de interesse do governo. Aqui não tem mais nada de vereadores. Aí nas outras sessões extraordinárias, na 5ª, na 6ª, aí tudo bem, a gente pode até discutir, ter entrado mais coisas na pauta que é de vereadores. Só que coisas que estão paradas, acima de tudo, requerimentos, são informações do município, a gente não tem, presidente. Eu acho que todos os vereadores aí têm a pauta aí, a gente pode ver, a sessão que a gente tem 3 itens que é do governo. E o prefeito Guti, ele não manda aqui nessa Câmara, ele não pode mandar nessa Câmara. Goela abaixo. Tem sessão o dia que o prefeito acha que deve ter, porque ele não resolve o problema dele com o prefeiturável dele. Quer dizer, o governador quer empurrar a goela abaixo o xerife para ele não quer admitir e vai ficar segurando o jogo aqui na Câmara Municipal, fazendo esse papelão, que é um papelão. Né? Eu acho que essa briga interna aí, o prefeito ele tem que resolver lá no Paço Municipal. Né? Resolve na sala da casa dele, onde ele achar que ele deve resolver, mas não aqui na Câmara Municipal. Não aqui, onde é a Casa de Leis, a Casa do Povo, onde nós somos eleitos para representar a população, e quer dizer, está sendo impossibilitado. Informações importantes de números, de dados, que tem uma série de requerimentos, a gente não sabe. E vão ficar parados com isso até quando? Então, presidente, de verdade, a minha maior indignação é com o prefeito Guti querer direcionar e querer determinar o que tem que acontecer aqui dentro dessa Casa de Leis. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Pela liderança do União Brasil, vereador doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, a todos que se fazem presente, todos os colegas vereadores, público presente, uma boa tarde a todos. Faço das palavras do vereador que me antecedeu, vereador Leandro Dourado, as minhas palavras. De fato, esse legislativo aqui, cada momento mais ele se apequena. Se apequena pelo interesse de A, interesse de B. O legislativo ele está acima dos interesses do prefeito, acima dos interesses do presidente dessa casa, acima dos interesses de qualquer vereador. Nós temos, de fato, assunto super importante, assunto relevante, que trata da vida, do dia a dia da população. Nós tivemos, no tempo recente, por exemplo, uma criança que era para ter nascido, morreu lá no Hospital Pimentas. Nós temos mais variados problemas, mais variados assuntos para buscar a resposta, como disse o vereador Leandro Dourado, e simplesmente esse legislativo
se torna subserviente às ações do governo municipal, com atitudes espúrias, atitude estranha ao interesse da população. Essa praticamente é a única sessão efetiva que nós estamos tendo dentro desse mês e não é uma sessão ordinária, uma sessão extraordinária, porque o presidente dessa casa, segundo ele, não tinha quórum suficiente para dar continuidade ou início aos trabalhos da sessão ordinária. E logo em seguida abriu uma sessão extraordinária dizendo que tem quórum. Ao olhar da população que assiste a sessão pela internet, que olha aqui pela TV Câmara, fica a pergunta, onde é que nós estamos? É na Câmara Municipal da segunda cidade do estado de São Paulo ou alguma daquelas câmaras municipais com outras características, não tão qual uma grande cidade como a cidade de Guarulhos? Então isso envergonha para todos nós, porque nós não podemos aceitar a manipulação como vem ocorrendo gradativamente. Tem projeto proposto de colega vereador da minha autoria, a exemplo do vereador Edmilson, que tem um projeto que está na pauta há tanto tempo para ser deliberado. E o enfrentamento político, se vai ser deliberado, se não vai, isso precisa acontecer. O que não pode é esse legislativo aqui ser manipulado para mandar recado para o governador, para mandar recado para o prefeito, que eu não quero A, eu não quero B como candidato a prefeito dessa cidade de Guarulhos. Essas brigas não me interessam. Eu estou aqui, como muitos estão aqui, para defender os interesses da cidade, sendo vencedor ou derrotado. O que a gente não pode é estar aqui às segundas, às quartas-feiras e derruba-se a sessão ao bel interesse de quem está conduzindo os trabalhos dessa casa, prejudicando, sem dúvida nenhuma, aquele que precisa de uma ação desse legislativo, aquele que precisa de uma resposta da Secretaria de Educação com relação às demandas e vagas escolares, aquele que precisa de uma resposta da Secretaria da Assistência Social e que muitas das vezes nós somos procurados e formulamos questionamento, requerimento, às vezes para levar a outros desdobramentos, muitas das vezes até para impingir alguma demanda judicial e obrigar o município a corrigir o seu rumo. Então nós não podemos aceitar esses malefícios, que é um câncer para a população, prejudica a cidade no todo. Já passou do momento da gente ter um equilíbrio na condução dos trabalhos desta casa. Repito para os senhores, senhoras que estão me ouvindo, eu estou aqui no meu 3º mandato, seu Luiz da Sede, e eu vejo que este momento do Legislativo é o pior dos piores momentos, porque a gente está aqui para defender os interesses, os valores da cidade, e derruba-se a sessão por conta de interesses subjetivos e não enfrenta a questão como merece. Nós temos uma pauta de mais de 200 itens, como já foi dito anteriormente. 200 itens, 200 questionamentos, projetos de leis, requerimento, assuntos importantes ou menos importantes, não interessa. Todos são assuntos de interesse público e merecem ser enfrentados. É por essa e outra razão que vira e mexe, o judiciário intervém nessa casa. Por quê? Um mês, a Câmara Municipal parada, já pararam para fazer esse custo. E não interessa que a estrutura administrativa se faz presente, o vereador faz o seu trabalho externo. Não estou aqui para discutir essa situação. Eu estou falando dos encaminhamentos conforme a lei orgânica, pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151. Eu estou falando aqui pelos encaminhamentos, pelos questionamentos, pela discussão política, pela votação dos projetos que são importantes. Na última segunda-feira, por exemplo, nós tínhamos uma sessão ordinária e outra extraordinária. E o que eu observo aqui, 3 projetos encaminhados pelo governo, que pede autorização para repassar umas áreas para a Caixa Econômica Federal fazer moradia popular. Isso aqui tem prazo, senhoras e senhores. Nós estamos em ano eleitoral, então tem certas proposituras aqui que tem que ser levado ao pé da letra. Então esse legislativo não pode ser omisso, não pode ser conivente. Nós não podemos tratar
com a ideia que o agente político é uma profissão. Isso aqui é um papel de representar, assim como o advogado obtém uma procuração para representar os interesses de algum jurisdicionado. Da mesma forma, é nesse legislativo. Nós não podemos ficar um mês acanhado, parado, e cada um olhando para a cara do outro, fazendo cara de paisagem. Isso prejudica a cidade. Todos nós, eu não sou exceção, nós estamos aqui de passagem. Então, nós não podemos tratar isso aqui como se fosse um interesse pessoal, que é o que vem acontecendo nesse legislativo. Eu não vim aqui para perder tempo, e muitos dos senhores e das senhoras também. É muito chato, os representantes da população, às vezes aqui presente, vêm acompanhar a sessão e não ocorre o trabalho que deveria estar acontecendo. Então, nós não podemos aceitar o papel da presidência que toca os interesses ao seu bel prazer, ao bel prazer do seu interesse político, mandando recado para A, B, ou C ou D. Eu não participo desses conchavos. Eu tenho para mim que existem métodos e métodos. O que nós não podemos é colocar toda a população, todo o legislativo no mesmo balaio. Não poderia e não devo aceitar posicionamento dessa natureza, e eu tenho certeza que boa parte aqui não aceita. Muito obrigado, presidente. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Item primeiro, leitura e deliberação ou primeira discussão e votação do projeto de lei 18/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder, perdão. Senhor presidente, só fazer uma correção aqui. Vou retornar à leitura do item primeiro, a leitura e deliberação. O projeto de lei 18/2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bens públicos municipais situados no loteamento Vila Nova, Santa Cecília, mediante a doação ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, revoga a Lei 7.291, de 14 de agosto de 2014. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões. Questão de ordem, vereador. Não, pastor Anistaldo. Não, eu pensei. Foi você que falou? Foi o senhor? Pastor Anistaldo. Apenas para justificar os Geraldo. Registrado. Registrado. Aproveitar aqui e agradecer a presença do presidente do sindicato do STAP, dos funcionários públicos, dos servidores, Pedro Zanotti, estou vendo ali, o Rogério, toda a diretoria. Sejam bem-vindos à Casa de Leis e obrigado pela presença. Questão de ordem, quem falou? Questão de ordem, Danilo Gomes. Presidente, também só para justificar a ausência do vereador Rafael Costa, motivos partidários. Registrado, vereador. Item segundo, ao senhor secretário para leitura. Segundo, som. Item segundo. Leitura e deliberação do projeto de lei 19/2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem público municipal situado no loteamento Jardins do Líbano, mediante a doação
ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Revoga a Lei 7.574, de 6 de julho de 2017. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Ordem, senhor presidente. Encerrada a Pela ordem, votação, senhor presidente. considerado as comissões. Pela ordem. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar o voto, vereadora Janete Rocha Pietá. Olha, a primeira questão que eu gostaria de dizer é que nós, vereadores, não temos autonomia e estamos muito à mercê do governo. Mas a outra questão é que eu, de maneira nenhuma, poderia votar contra a um projeto habitacional. E vou votar a favor, como já votei. Agora, como arquiteta que sou, eu acho que esse projeto, nas comissões, nós vamos ter que fazer alguns questionamentos. Por exemplo, qual vai ser o número de moradia atendido, né? São questões fundamentais, porque a população nos cobra e nós temos que responder. Esse projeto vai do FAR, né, administrado pela Caixa Econômica, ele estará, também existe por parte da Prefeitura projetos e locais para Minha Casa Minha Vida. Então, eu quero dizer que eu vou votar sim em todos, porém, sou a favor da moradia popular, mas certamente esse projeto vai criar, como foi a inauguração lá do Hospital da Criança. Era terreno por terreno, nem um tijolinho, só para fazer firula e vídeo e aparecer na TV dizendo como se o hospital estivesse pronto. Item terceiro ao senhor secretário para leitura. Item terceiro, leitura e deliberação do projeto de lei 20/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem público municipal situado no loteamento Sítio São Francisco mediante a doação ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, revoga a Lei 7.286, de 27 de junho de 2014. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.